Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa de oração, de acolhimento espiritual. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus, levar o nosso pensamento a Deus, pedir que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos envolva com sua paz, com seu amor, com sua luz. Nos entreguemos nas mãos do nosso Pai. Ele conhece o nosso coração, sabe de todas as nossas dores, as nossas aflições, os nossos problemas. Entreguemos tudo em suas mãos, confiantes de que estamos amparados, de que estamos protegidos por seu amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos pedir também nesta noite a Maria de Nazaré, nossa mãe, que nos envolva com seu amor, que envolva todos aqueles que estão doentes, passando por problemas de saúde, aqueles que se encontram depressivos, envolvidos nas energias do suicídio, que eles encontrem no amor de Maria as forças que necessitam para prosseguir, que eles percebam que não estão sozinhos, que estão amparados, que o amor de Deus nos sustenta, que o amor de Maria nos acompanha a todo momento de nossas vidas. Vamos também nesta noite pedir ao mentor do nosso irmão Mauro que o auxilie no evangelho desta noite. Que Jesus o abençoe e o envolva e que abençoe a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos, queridos amigos, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco, para que na alegria desta família universal, dessa família fraternal que somos, dessa família espiritual, possamos juntos levar um pouco mais de entendimento acerca do Evangelho de Jesus e as bênçãos que essa casa nos oferece esta noite. Dirigindo aos amigos das redes sociais que nos acompanham pela nossa página no Facebook, também sejam todos muito bem-vindos a esse momento do Evangelho. Amigos queridos, o tema que trazemos para essa noite é pescadores de homens e os Pilatos do mundo. Eu sempre gosto de dizer por que escolho os meus temas, porque o tema que escolhemos sempre está relacionado intimamente com a gente, com os momentos que vivemos. E temos ou eu tenho particularmente, até uma certa incerteza ou insegurança, será que o tema que vamos trazer vai trazer conforto, vai trazer luz, vai nos auxiliar? É uma preocupação. E me faltava um tema, então todos os domingos, eu acompanho uns estudos em uma live às 8 horas com a querida amiga Valderez Godoy de Ibitinga, onde nós estudamos as obras de Amélia Rodrigues. Eu não a conheço pessoalmente, mas nutrimos um para o outro uma amizade fraternal enorme. E nesses estudos, antes de entrar nos estudos desta live, eu pedi intimamente que talvez eu pudesse obter um tema para o Evangelho através desses estudos nossos. E estudamos então O Pescador de Almas, Jesus, a Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, queridos amigos, foi professora, escritora, uma poetisa. Amélia Rodrigues tem a delicadeza de narrar os evangelhos, contando tudo o que acontece ao redor,
ela fala das estações do ano, das flores, dos animais, do perfume, se está calor, que estação do ano. Não só isso, mas a emoção das falas de Jesus, com quem ele esteve. Ela narra todas essas nuances que deixam a gente no palco dos acontecimentos. Então, aquele dia, até por conta disso, foi uma lição emocionante, porque eu me senti no palco dos acontecimentos. E ao término dessa live, a Valderez carinhosamente também retribui a todos nós uma fala de carinho, e ela vai me dizer assim, como ela se dirige a amado: leve essa fala de Jesus nas suas divulgações. Então eu me apropriei desse texto, pescadores de homens e Pilatos e os Pilatos do mundo, que é uma fala também de Amélia Rodrigues. Queridos amigos, falarmos do pescador de homens, que estamos falando de Pedro, que até então não tinha nome de Pedro, né? Era Simão, mas vamos falar Pedro, fica mais fácil. E de Pilatos também, outra figura conhecida de todos nós cristãos. A figura de Pedro pelo seu trabalho na condução do cristianismo nascente, e de Pilatos no triste episódio do julgamento de Jesus e sua condenação. Eu não vou trazer o texto de Amélia Rodrigues, por conta que senão nós demoraríamos muito, porque ela conta detalhadamente todos os detalhes. Mas vou usar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Então, nessa narrativa de Lucas, Jesus estava à margem do lago de Genezaré. Esse lago também é conhecido como Mar da Galileia, como conhecido Tiberíades, mas é um lago mesmo, é um lago de água doce, mas tem uma extensão muito grande, mede cerca de 19 quilômetros por 13 quilômetros, mas é um lago de água doce. E Jesus estava à margem deste lago, e uma multidão de povo vinha comprimindo Jesus porque queria ouvi-lo. Eram pessoas necessitadas, sejam das dores físicas, das dores espirituais, para ouvir Jesus. Então Jesus tinha esse magnetismo de aglutinar muitas pessoas que queriam ouvi-lo. Se nós fizermos uma reflexão rápida, sem fazer qualquer comparação, lembremos-nos de Chico Xavier, que é contemporâneo dos nossos tempos. Quantas pessoas Chico trazia, quantas pessoas de outras cidades e estados iam para ver Chico Xavier. Imagine Jesus, com seu magnetismo, com seu ensinamento. Então é natural que onde Jesus estava, ele atraía muitas pessoas, e essas pessoas o comprimiam praticamente à margem desse rio, desse lago. Então Jesus avista 2 barcos, e também haviam pescadores que já estavam lavando ou recolhendo suas redes, costurando, né, o hábito de pescador. E Jesus entra em um dos barcos, e um dos barcos era de Simão Pedro. E Jesus pede a Pedro então que afaste-se um pouco da margem do rio. Então Jesus, fazendo desse barco como um púlpito, ele prega a essa multidão seus ensinamentos dentro do barco. Terminando a sua pregação, Jesus vai pedir a Pedro que avance para o mar alto, para águas mais profundas. E Pedro assim o faz. E Jesus diz a Pedro que atire suas redes. E Pedro vai dizer: mas mestre, olha, ele já chamou de mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Amélia Rodrigues vai dizer que era fim de maio, era uma época, mesmo o rio sendo piscoso, era uma época que não tinham peixes. Mas Pedro assim o faz, mesmo recalcitrante, ele vai dizer: mestre, trabalhamos a noite toda, mas em teu nome, porque tu me dizes,
em tua palavra lançaram as redes. E naquele momento eles começaram a pegar muitos peixes que as redes chegavam a rasgar. E Pedro então convida os companheiros do outro barco que viessem também retirar os peixes. Eles pegaram tantos peixes que até os barcos corriam risco de afundar, tamanha quantidade. E Pedro vai dizer a Jesus, se prostrou, se pôs de joelho diante de Jesus e vai dizer, afasta-se de mim, eu sou um pecador. Olha, queridos amigos, que lindo, aquela atitude de Pedro, reconhecendo a sua pequenez, a sua humildade. Imagine nós de frente de Jesus. No Evangelho de Lucas não diz, mas na narrativa de Amélia Rodrigues, Pedro se pôs em prantos ao dizer, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. E eu imagino que essa é a reação natural se nós colocássemos diante do Mestre Jesus. Aquelas pessoas ficaram, os pescadores à volta, que estava também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Pedro nas pescarias. Ficaram maravilhados com a quantidade de peixe. E Jesus vai dizer a Pedro, Pedro, não temas, a partir de hoje serás pescador de homens. Imagine, para Pedro, pescador ele era, pescador de peixes. A partir de hoje serás pescador de homens. Queridos amigos, eu acho que todos nós reconhecemos um pouco de Pedro em todos nós, né? Porque Pedro era rude, rústico, às vezes ingênuo, às vezes medroso, às vezes corajoso até demais. Pedro tinha uns comportamentos mais explosivos, não? Então nós reconhecemos muito na figura de Pedro, tanto na negação de Pedro, né, que negou Jesus por 3 vezes. E a gente vai imaginar, quem de nós não nega Jesus quase todos os dias, os seus ensinamentos? Mas Pedro aceita esse convite na condução do cristianismo nascente. Foi através de Pedro e os outros apóstolos. Mas Pedro é o que conduziu. Mas veja que Pedro acompanha Jesus, mas é na última ceia que Jesus vai dizer, quando te converterdes, volta e confirma aos teus irmãos. Veja que Jesus sabia a posição que estava Pedro ainda. Quando converterdes de verdade, volta e confirma aos teus irmãos. Então Pedro não só aceitou o trabalho de Jesus, em acompanhar Jesus, mas Pedro passa por esse processo de transformação, de toda a sua transformação para a condução do cristianismo. Haja visto que Pedro vai ser martirizado, assim como Paulo em Roma. Então, queridos amigos, narrando a história de Pedro para nós entrarmos no contexto do tema pescadores de almas. Mas nós vamos ter também, como diz o título, Pilatos do mundo. Lembrando, todos nós, creio que conhecemos a história de Pôncio Pilatos. Ele viveu no período do domínio romano do imperador Tibério César, e Pilatos era uma espécie de governador, alguns evangelhos falam prefeito, mas ele era o governador da Judéia, no domínio romano. E Pilatos tinha então essa posição, mas nós vamos conhecer a história de Pilatos pela sua fraqueza, pela sua omissão, por que não dizer pela sua covardia, no ato de lavar as mãos no julgamento da crucificação de Jesus. E para contextualizar também a crucificação de Jesus,
havia à época os doutores da lei, já falava doutores da lei do Sinédrio, que eram pessoas que não eram contrárias aos ensinamentos de Jesus. Eles queriam pegar Jesus de qualquer forma, imputar qualquer crime a Jesus. Vejam quantas armadilhas eles faziam para que Jesus entrasse em contradição, para que eles pudessem pegar Jesus. Lembremos-nos da passagem quando eles vão perguntar a Jesus se deveria pagar o tributo a César. Essa resposta qualquer uma implicaria Jesus ou com os judeus se tivesse que pagar impostos, ou com os romanos se não fosse pagar. Jesus sabiamente diz: traga-me uma dracma, uma moeda, e ele diz: o que está cunhado aqui é o rosto de César, então que dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Os fariseus ficaram surpresos com essas respostas e certamente também frustrados, pois Jesus sempre tinha uma resposta certa e eles queriam, de toda forma, pegar Jesus. Jesus era muito liberal para os seus conhecimentos do judaísmo, então a proposta deles era pegar Jesus, incriminar Jesus. Vendo que isso não tinha resultado, eles então tentam imputar um crime, incriminar Jesus contra Roma, contra o Império Romano, dizendo que Jesus queria ser rei. Assim ele ia criar confusões com o domínio romano. E nesse contexto é que prenderam, que a história é conhecida, Jesus. Jesus levado a julgamento para Pôncio Pilatos. Pilatos não vê nada naquele homem que pudesse incriminá-lo e manda para Herodes. Herodes era uma outra espécie de preposto de Tibérios, só que de outra jurisdição. Mas Herodes também devolve Jesus para Pilatos. E Pilatos até tentava convencer, não via nada que pudesse incriminar aquele homem. Naquela pergunta que Pilatos vai fazer: tu és rei? Ele fala: meu reino não é deste mundo. Pilatos não tinha como incriminar, não via motivos nenhum para condenar Jesus. Mas o pessoal do Sinédrio, os doutores da lei, Anás, Caifás, o sumo sacerdote, ardilosos, vão falar para Pilatos que poderia implicar politicamente no seu cargo, na sua posição, se ele não condenasse Jesus, poderia incriminá-lo diante do imperador Tibérios. Quando então Pilatos, conhecidamente, coloca Jesus ao julgamento, pois havia uma prática na Páscoa de libertar um condenado, então ele coloca Jesus diante de Barrabás. Jesus, o homem puro, sem pecados, a alma mais pura que habitou entre nós, diante de um criminoso de então. E onde o povo pede que liberte Barrabás e crucifique Jesus. Talvez por conta que Barrabás, embora criminoso, ele lutava com armas, ele matava soldados romanos. Não sei se por isso tiveram a preferência de Barrabás. Narra Amélia Rodrigues que também havia um processo obsessivo coletivo na multidão que pedia que crucificassem Jesus. E assim foi feito. Mas Pilatos lava as mãos naquele gesto: eu não tenho sangue nas minhas mãos. Vocês fizeram isso, eu lavo as minhas mãos. Então esse ato, que é conhecido de todos nós, é o ato de lavar as mãos por proteção do seu cargo político, do seu status social, ou ficar bem com os políticos da época, porque a religião era uma política dos fariseus.
então Jesus é condenado e crucificado, como todos nós sabemos. Queridos amigos, exposto essas duas narrativas tão conhecidas de todos nós, e todas com uma devida importância. A de Pedro é emocionante porque é o convite do Cristo em pessoa a convidar ele a deixar de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. E Pedro tem todo esse trabalho, né, na condução do cristianismo. E nós temos, por outro lado, a figura de Pilatos, de uma história também comovente pela injustiça cometida através das pessoas ardilosas que conspiravam contra o Mestre Jesus. E todas nos toca de emoção, pois são acontecimentos que marcaram o cristianismo. E porque o tema pescadores de homens e Pilatos do mundo. Esse convite, queridos amigos, falando em Pedro, não foi feito somente a Pedro. Jesus constantemente convida todos nós a sermos esses pescadores de homens. Quando digo pescadores de homens, não é no sentido de rótulo, não é sentido de divulgar, sem nenhuma intenção de pregar para alguém, né? Pescadores de homens, pois essa era a missão de Pedro. Mas talvez se nós fôssemos apenas os peixes colhidos por Pedro, já estaria de bom tamanho, não é? Mas pescadores de homens podemos ser todos nós, não pensando em mudar a coletividade, mas mudando a nós mesmos. Através das nossas exemplificações, das nossas atitudes, estamos aceitando esse convite que Jesus nos faz diariamente. E como Pedro também houve uma transformação, para que ele se tornasse, para que ele deixasse ser pescador de peixes para pescador de homens. São mudanças e atitude dessa aceitação. São atitudes que têm que partir do íntimo de cada nós, cada um com o seu potencial, com a sua evolução, se nós estamos dispostos a receber o convite que o Mestre Jesus nos traz diariamente. Pilatos do mundo, queridos amigos, somos nós também, em todas as vezes que lavamos as nossas mãos para os ensinamentos de Jesus. Como agimos com indiferença em algumas situações, fingimos que não vimos, não nos comprometemos, sejam por nossas pretensões pessoais, por cargos, enfim, comodismo. Quantas vezes orgulho, vaidade, personalismo, quantas vezes somos os Pilatos do mundo? Todas as vezes que lavamos as mãos aos ensinamentos de Jesus, quando lavamos as mãos às necessidades humanas do nosso semelhante, do nosso irmão de caminhada, no nosso egocentrismo, no nosso egoísmo, estamos sendo um pouco de Pilatos do mundo. É uma reflexão que intimamente eu faço e eu fui relembrando do que me foi possível. Quantas vezes eu, pessoalmente, agi como Pilatos também, lavei minhas mãos diante de tantos ensinamentos do Mestre Jesus. Eu sempre gosto de falar da minha infância. Eu não sei se um dia vai ter história para eu contar, mas enfim, vem mais uma. Eu me recordo, queridos amigos, que na minha infância, quando meu pai comprou um carro grande, né? Porque a nossa família era 5 filhos, meu pai e minha mãe 7, e cabíamos todos
num Dodge Dart, um Dorjão, né? E não tinha garagem, então o carro ficava ali na rua. E aos domingos a nossa família, às vezes íamos passear na casa de tios, mas meu pai tinha um hábito, a hora que entrávamos no carro, antes de sair, ele começava a rezar o Pai Nosso, e o carro cheio. Quando não, levava ainda mais um vizinho, né, do lado ainda. E eu então, na hora da oração, eu ia quase que me escorregando, me diminuindo, querendo não ser visto. E se algum amigo passa e vê o Mauro rezando aqui. Eu sentia vergonha de um ato tão belo que me emocionei agora. Dessa atitude tão bela de um pai conduzindo antes da partida aquela oração, e eu me sentia envergonhado, me diminuindo, porque parece que ter religiosidade, eu vou usar o termo religiosidade, não espiritualidade, parece que era vergonhoso. Eu vivi uma época onde não parecia que estar, entre aspas, na moda, ter uma fé, ter religião. Então, às vezes, a gente tinha esses comportamentos. Lembro-me também quão belo era a gente pedir a bênção para o pai e para a mãe, como estava no texto semana passada. A gente fala benção, né? Benção pai, benção mãe, benção avô, benção avó. Deus abençoe meu filho. A coisa mais linda. E esses hábitos foram se perdendo, essa religiosidade. Mas hoje eu fico muito feliz ao ver que jovens vão voltando, jovens, às vezes em evidência, vão voltando, não só a sua religiosidade, mas o que é mais importante, a sua espiritualidade. Como eu me emocionei com a Raíssa Leal, né, a nossa medalhista de bronze, né, no skate. Quando ela conquista a medalha, ela faz aquele gesto em Libras. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu achei emocionante porque, como ela expressou, uma jovem de 16 anos, a sua fé para o mundo todo, expondo a sua fé, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui, outra judoca brasileira também que ganhou medalha de bronze, quando ela se comove, quando ganha, a sua adversária, a sua amiga italiana, vai dizer: entregue a Jesus, entregue a Deus essa vitória. Teve outra que eu não me lembro o nome, que rezou até em línguas, provavelmente de outra religião, né? Orou até em línguas, em gratidão, a conquista da sua medalha. Mas são tantos os atletas. Mas por que disse isso? Que vejo hoje uma força, jovens, manifestando a sua fé de uma forma tão bonita, manifestando a sua espiritualidade. E daí a nossa importância, que também tem a nossa casa, dos jovens que estão iniciando no espiritismo, não só no espiritismo, mas em qualquer religião, porque não precisamos de rótulos, né? Precisamos de espiritualidade, de conteúdo. Para que, ao adotarmos a esse chamamento do Evangelho de Jesus, que nos é feito diariamente, esse convite que foi feito a Pedro, nos é feito todos os dias em todas as nossas atitudes. E essa postura de muitas vezes, por conta da nossa fragilidade também humana, às vezes nos comportamos como os Pilatos do mundo. Então, queridos amigos, é o tema que eu quis trazer para vocês. A quem quiserem, leia Amélia Rodrigues, A Luz do Mundo, capítulo 8, onde vai estar toda essa narrativa, toda a emoção, todos os detalhes esmiuçados por essa poetisa,
pela psicografia de Divaldo Franco, infelizmente nós não poderíamos trazer aqui, né? Um tema seria um pouco mais demorado. Então aprofundem-se e vocês vão se beneficiar, vão também se sentir no palco dos acontecimentos. E a nossa reflexão que eu gostaria de deixar para todos nós, mas é íntimo, é pessoal de cada um. Nós estamos aceitando esse convite de Jesus? Ou ainda estamos agindo mais como os Pilatos do mundo, lavando as mãos para os seus ensinamentos? Fica a nossa reflexão dessa noite. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e vamos nos preparar agora para os sorteios dos nossos livros. Temos algum aniversariante hoje? Aniversariante hoje. Quem veio à nossa casa pela primeira vez? Tem alguém? Por favor. E também o número 21. Cinquenta e sete. Queridos amigos, vamos nos manter nesta vibração maravilhosa. Agradeço a todos pela presença e aguardar a prece de encerramento e os demais tratamentos que a casa nos oferece. Que assim seja. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nos entregar em suas mãos, agora que vamos nos encaminhar para as salas de passe, que cada um encontre o que aqui veio buscar, o alívio para as suas dores físicas, emocionais e espirituais. Que Jesus abençoe a cada um, que encontremos no seu amor o alívio e a força para prosseguir na nossa caminhada. Que Maria esteja conosco em todos os momentos de nossa vida, nos amparando e nos fortalecendo. Entreguemos tudo nas mãos do nosso Pai Maior, a Ele a nossa gratidão à espiritualidade superior desta casa, que tanto nos ampara, que nos ilumina, que nos acolhe em todos os momentos de dificuldade. A nossa gratidão por todo o amor derramado aqui sobre nós. Nos entreguemos nas mãos de Deus, confiantes de que seremos abençoados hoje e sempre. Que assim seja.